Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Mais um podcast aqui no canal do Café Católico do Apostolado, meditando sobre os discípulos de Emaús como segunda parte. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Na primeira parte, tínhamos meditado até o versículo 16, quando vimos que os dois discípulos se afastavam de Jerusalém, indo para um povoado a 11 quilômetros de Jerusalém, povoado de Emaús, chamado Emaús, e dois discípulos se afastavam e no caminho Jesus ressuscitado aparece. Para eles não reconhecem e o Senhor começa a dialogar com eles até o povoado. Nós ficamos no versículo 16, quando diz assim: seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Nessa parte agora, segunda parte, vamos dar mais um passo, vendo o versículo 17. O versículo 17 diz assim: Jesus, ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com um rosto sombrio. O que é interessante, meus irmãos, vejam que o evangelista São Lucas, ele tem uma pedagogia de catequese para mostrar que a igreja tem a presença de Jesus ressuscitado e de muitas formas, a principal delas são os sacramentos, a vida sacramental da igreja e a escuta da palavra. E Jesus aparece a eles não reconhecem o Senhor, e como um forasteiro, como alguém que também se afastava de Jerusalém, depois dos acontecimentos do término da Páscoa, depois de Jesus ser sepultado, houve a dispersão, uma verdadeira diáspora, uma dispersão dos seguidores do Mestre, dos seguidores do Nazareno, dos seguidores de Jesus, o Rabi. Então o Senhor foi sepultado e para eles era um dia escuro. A primeira observação é essa: o Senhor dirigiu a palavra a eles e eles não sabiam que era Jesus. Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Do que é que vocês estão falando enquanto caminham? Do que é que vocês estão dizendo? O que é que vocês estão conversando? É interessante a reação dos dois. Diz assim: e eles, ou seja, os dois discípulos, pararam com um rosto sombrio. Esse pararam, veja, eles estão caminhando. O forasteiro, um desconhecido, aparece e se dirige a eles, querendo saber do que eles estavam conversando, do assunto, como quem não sabia. O parar, quando diz assim, e eles pararam, é porque a admiração foi muito grande. Eles ficaram admirados de alguém ali naquela região ainda próximas, uma região próxima ainda de Jerusalém. Eles ainda tem alguém que não está sabendo do que está acontecendo ou do que aconteceu. Ou seja, os acontecimentos, porque eles conversavam sobre todos esses acontecimentos. Tudo o que aconteceu em torno, eles são discípulos. Então, todo o assunto em torno de Jesus.
Como é que aparece alguém que está próximo da cidade e não está sabendo do que aconteceu? A admiração foi tão grande, é como quem parou e olhou assim para o forasteiro, né? E o versículo 18, vamos ver já já, né? A pergunta de Cleofas a respeito disso. Como é que alguém não está sabendo do que aconteceu? O negócio é bombástico. Os acontecimentos são notórios. Aquele famoso Jesus que ressuscitou os mortos, que ressuscitou até Lázaro, os milagres. Ele disse que era o Messias. Ele morreu. Veja, a esperança, né, da salvação do povo de Israel acabou-se para o coração daqueles dois e de muitos. Os dois discípulos, o versículo diz, pararam com um rosto sombrio. Esse rosto sombrio é a expressão de como estavam os corações dos discípulos. Não eram só esses dois que estavam com o rosto sombrio. O rosto sombrio, as sombras, vai recordar, né, aquela passagem do profeta Isaías, quando diz assim: eles, o povo que andava nas trevas, que estavam sentados nas trevas, viu uma grande luz. Então, as trevas. O rosto sombrio quer dizer a ausência total da luz da fé, da luz da esperança. Aqueles acontecimentos arrebentaram a esperança no coração dos discípulos. Um rosto sombrio sem luz, sombrio sem a luz da fé, sem a crença. O Messias, aquele que disse que era o Messias, eu acho que não era. Tudo que ele falou não se cumpriu, não aconteceu. Perdemos a chance da libertação. E sabe lá como é que era na cabeça dos dois discípulos a libertação de Israel. Mas o rosto sombrio indica a ausência da luz da fé e da esperança. Eles pararam, Jesus provavelmente parou de andar, também parou, porque eles pararam de caminhar, e o rosto estava ali, escuro, um coração pesado, frio, sem esperança. E é interessante, e o que mostra o rosto sombrio, também aqui vocês vejam que estão se afastando da igreja. Cada vez mais, de Jerusalém, onde está a comunidade dos discípulos, até Emaús, seus mais ou menos 11 quilômetros. E cada vez que eles vão se afastando de Jerusalém, indo a Emaús, o rosto sombrio, a escuridão no coração, cada vez mais se afastar da comunidade, se afastar da igreja, vai caindo nas trevas. O afastar-se de Jerusalém a caminho de Emaús mostra justamente a ausência da fé e a distância da comunidade. Eles estão numa situação sem Jesus, sem fé, sem os irmãos, e estão se afastando, e o rosto sombrio. Eles pararam, admirados do forasteiro não saber o que estava acontecendo ou das coisas que aconteceram. Versículo 18. E Cleofas vai dizer: um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias?
E Jesus, versículo 19, responde: Quais? Disse-lhes ele. Então, vamos ficar aqui. Vamos deixar agora para a próxima parte, a terceira parte, em que vamos dar continuidade neste versículo 19. Por enquanto, vejam o forasteiro, que é Jesus, e eles não sabem ainda. Ele é interrogado por Cleofas. E Cleofas diz: tu és o único que ignora os fatos? Então vejam, eles precisam da fé. Eles precisam crer, mas ainda estão no escuro, porque apesar de Jesus estar junto com eles, eles não o reconhecem. Meus irmãos, é preciso sempre alimentar a fé para reconhecer o Senhor que está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.